municípios. E como a lei complementar tem esse cunho essencialmente nacional, não seria correto que o presidente da República, o chefe do executivo só da União, baixasse uma medida provisória que alcançasse as outras esferas federativas. Então, a razão de existir dessa proibição, lá no artigo 62 da Constituição, é essa. A medida provisória não pode tratar de temas de lei complementar, porque ela é expedida pelo chefe do executivo da União, apesar da lei complementar, em regra, tratar de temas de interesse nacional. Então, temas de LC não admitem MP. Temas de lei complementar não admitem medida provisória. E eu fiz uma música sobre isso. Você lembra de uma banda que fez muito sucesso no início dos anos 80, que era a banda Hanson. A banda Hanson era a banda de uns irmãozinhos. Um deles, o pequeno Zeque, tocava a bateria do alto de seus 7 anos de idade e gravaram o grande sucesso que foi Mbap. Lembra do refrão? O refrão era assim, ó. Mbap, mbap, my mbap, my mbap, mbap, my yeah. Eu peguei essa melodia, grande sucesso dos anos 90, e apliquei a letra. Temas de LC não admitem MP. Ficou assim, ó, grande sucesso, hein? Temas de LC não admitem MP. Yeah, yeah. Canta comigo uma vez, vamos lá! Acorda, mãe aí, filho. Vamos cantar alto. Vamos lá, ó. Temas de LC não admitem MP. Yeah, yeah. Então, temas de... Gostou, né? Temas de lei complementar não admitem medida provisória. Bom, outra coisa importante, já que eu estou falando de medida provisória, é reforçar que quando o tema é um tema de lei ordinária, é possível a edição de medida provisória. A medida provisória faz tudo o que a lei ordinária faz. Como a regra no direito tributário brasileiro é o uso da lei ordinária, em regra, é possível uma medida provisória tratando de assuntos tributários. Mas há um detalhe importante. A Constituição criou uma regra que vale especificamente para as medidas provisórias que criam ou aumentam impostos. Vale especificamente para as medidas provisórias que criam ou aumentam impostos. Quando uma medida provisória cria ou aumenta um imposto, esse imposto não pode ser exigido imediatamente. Ele só pode ser cobrado no ano seguinte ao ano da conversão da medida provisória em lei. Não é o ano seguinte da edição da medida provisória. É o ano seguinte ao da conversão da medida provisória em lei. Tanto que se essa MP não for convertida em lei, esse imposto nunca chegará a ser cobrado. Então, o que a Constituição fez foi submeter as MPs que criam e aumentam impostos ao princípio da anterioridade. Porque é o princípio da anterioridade que estabelece essa necessidade de cobrar apenas no ano seguinte. Mas lembra que é uma anterioridade que não conta da edição da medida provisória. É uma anterioridade que conta da conversão da medida provisória em lei. Explode, explode coração na maior felicidade. Se MP, se a MP criar imposto, só vai valer após a anterioridade, mas é uma anterioridade da conversão da medida provisória em lei, e não uma anterioridade da edição da medida provisória. Uma vez, uma única vez, não foi na prova nacional da OAB não, gente, foi uma vez na prova da OAB de Minas, numa época em que o Estado de Minas Gerais fazia uma prova própria, desvinculada do exame nacional. O examinador de Minas fez uma pergunta no veneno, dificílima. Uma pergunta, faca no dente, sangue nos olhos, que eu costumo chamar de pergunta do coração peludo do examinador. O examinador estava no veneno, coração peludo, e aí fez essa pergunta. O examinador quis saber assim: e se a medida provisória criar ou aumentar um tributo que não é imposto? Por exemplo, se a medida provisória criar ou aumentar uma taxa, hein? Se uma medida provisória cria ou aumenta uma taxa, não vale a regra que eu acabei de mencionar. Não vale essa regra, porque essa regra é só para imposto.
Uma medida provisória que cria ou aumenta uma taxa não se submete a essa história de ser cobrado no ano seguinte ao da conversão da medida provisória em lei. Essa pergunta caiu na prova de Minas e foi de uma grande maldade, porque não há uma resposta expressa no texto da Constituição. A resposta vem da doutrina. Afirma a doutrina que se a medida provisória cria ou aumenta um tributo que não é um imposto, a cobrança também é no ano seguinte. Mas é no ano seguinte ao da edição da medida provisória. No ano seguinte ao da edição da medida provisória. Então guarde, medida provisória que cria ou aumenta um tributo que não seja imposto, pode ser exigido esse tributo no ano seguinte ao da edição da medida provisória. Difícil essa, hein? E caiu na prova da OAB de Minas há 2 anos atrás. O grande assunto sobre o princípio da legalidade no exame de ordem, no entanto, meus queridos, é o tema das exceções ao princípio da legalidade. Exceções. A Constituição de 88 estabelece 6 exceções ao princípio da legalidade. 6 tributos brasileiros podem ter alíquotas modificadas por ato do Poder Executivo. Ato do Poder Executivo. São exceções ao princípio da legalidade porque a modificação não se dá por lei, se dá por um ato administrativo. 6 tributos. Antes de eu comentar quais são esses 6 tributos, não se esqueça que nos 6 casos, o que o ato do Executivo faz é modificar a alíquota, não é criar a alíquota. A criação da alíquota só o legislador pode definir. A criação de uma alíquota é feita por lei. Normalmente, nesses 6 casos, a lei estabelece um patamar mínimo e um patamar máximo. E após estabelecer essa margem de manobra, o Executivo pode fazer alteração por ato administrativo. Então, quem cria a alíquota não é o Executivo. Quem cria é o Legislativo, e o Executivo apenas pode alterá-la. Segundo detalhe importante dessas 6 exceções é que em todos os casos a modificação é da alíquota, do percentual do tributo, e não da base de cálculo. Não existe no direito brasileiro possibilidade de base de cálculo ser alterada por ato do Poder Executivo. Quais são essas 6 exceções? 6 exceções, mas as 4 primeiras são as mais importantes. IOF, IPI, importação e exportação. IOF, operações financeiras. IPI, produtos industrializados. II, que é o imposto de importação. E o IE, que é o imposto de exportação. Esses 4 são os casos importantes para a prova. Tem outros 2, ICMS combustíveis e a CID combustíveis. ICMS combustíveis e CID combustíveis, mas esses 2 últimos casos não têm uma grande importância para a prova. O que interessa são os 4 primeiros. IOF, IPI, importação, exportação. Como esses são os 4 que mais interessam, eu fiz uma musiquinha. Essa é uma musiquinha muito curiosa, porque ela é baseada numa música cantada pelo Sassá Mutema, na novela Salvador da Pátria. Sassá Mutema era um sujeito que estudava lá no meio do mato e a Maitê Proença dava aula para ele. Quero ver se ir no meio do mato e achar a Maitê Proença dando aula. Mas na novela era assim. E aí na sala de aula eles cantavam uma música que era assim, ó. No meio do mato ouvi o piar de 2 mutum, piava que retumbava a maninha, tum, tum, tum. E eu fiz o quê? Aproveitei essa melodia espetacular e criei uma música que é assim, ó. IOF, IPI, importação, exportação, recepcionam a legalidade, são impostos da União. As 4 exceções importantes ao princípio da legalidade são exceções envolvendo tributos que a OAB já chamou de tributos extrafiscais. Esses 4, IOF, IPI, importação e exportação, já foram chamados pelo examinador nacional de tributos extrafiscais. Tributos extrafiscais são aqueles sem finalidade de arrecadação. Os tributos extrafiscais não têm objetivo de tirar dinheiro do contribuinte. Eles servem a finalidades sociais ou políticas. No caso dessas 4 exceções, o objetivo extrafiscal desses tributos é regular a balança comercial. Eles são tributos indispensáveis para a disciplina da relação entre importações e exportações.
Por isso exigem alterações rápidas, incompatíveis